Nós tivemos uma semana muito movimentada, a semana do 7 de setembro, mas vamos começar com os problemas internacionais. Tivemos uma notícia que estava já na ordem do dia, né? Que foi o falecimento da Rainha Elizabeth II do Reino Unido. Né? Não há muita coisa a dizer sobre isso daí, quer dizer, na realidade há várias coisas que a gente pode dizer. Né? A primeira delas é a de que o prognóstico mesmo da imprensa burguesa internacional, do imperialismo, é de que o falecimento da rainha e a ascensão ao trono do filho dela, uma pessoa muito que se expôs aí a diversas controvérsias, né? Cria uma situação de crise para a unidade, né? De países em torno da Inglaterra. Né? No último período, nos últimos anos, se manifestaram aí várias tendências separatistas importantes, sendo a mais importante delas a da Escócia. Foi realizado, inclusive, um plebiscito, né? Que muitas pessoas acreditam que foi fraudado, onde a população escocesa teria rejeitado a separação. Né? Uma eleição que ficou colocada sob muita suspeita. Com a morte da rainha, que era uma figura que conseguiu manter a sua autoridade política durante todo esse período, né? O governo, digamos assim, o reinado, né, do filho, que é uma pessoa que tem muito pouca autoridade política, isso aí pode levar, e deverá levar efetivamente, a uma onda separatista em vários lugares ligados à Inglaterra. Né? É uma crise política que todo mundo está prevendo que vai acontecer e é mais um elemento na crise geral do capitalismo. A Inglaterra, como todo mundo sabe, é um dos países imperialistas e capitalistas mais importantes do mundo. Né? Uma coisa que chamou muito a atenção é que é curioso, né? É que ao fazer o balanço do reinado da Rainha Elizabeth, longuíssimo, quase 7 décadas, né? Ela subiu ao trono em 1956 e esteve aí no comando, digamos assim, geral do Estado britânico durante todo esse período, que foi um período de grandes crises. Né? Uma primeira coisa que eu acho que é importante esclarecer é o seguinte: muita gente acha que a monarquia inglesa não tem poder nenhum, que é uma coisa puramente decorativa. Isso é falso, né? Uma avaliação totalmente falsa. Ela tem um poder, e ela tem um poder muito grande, inclusive. Né? Simplesmente que os ingleses, a burguesia britânica, né, em conjunto com a monarquia, sempre tomaram o cuidado de que a interferência da rainha fosse apenas em momentos decisivos. Né? Mas, por exemplo, embora pareça ser uma formalidade, quem convida, né, o partido, normalmente o partido vitorioso nas eleições, a formar o governo britânico é a rainha. Né? Ela que, quando um partido ganha as eleições, né, ela vai lá e convida o líder desse partido a formar o governo. Pode parecer uma formalidade, porque normalmente a rainha não interfere no procedimento, ela convida o primeiro lugar e tudo mais. Então, dá a impressão de que a monarquia não interferiria com isso, mas não é fato.
né? A rainha da Inglaterra foi rainha de vários outros países, já utilizou o seu poder, que é um poder muito grande, né? Poder até mesmo antidemocrático, para dissolver o parlamento e chamar novas eleições, né? Quer dizer, ela tem inclusive esse poder, simplesmente que por uma questão política, né, esse poder é usado com muita parcimônia, com muita economia, para não chamar atenção e para não destruir essa possibilidade, né? Mas é um governo, uma instituição com poder político bastante grande. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, a gente deve considerar o seguinte, né? No Brasil se fala muito do poder moderador, que foi colocado na Constituinte de 1824, né? E todo mundo fala que isso daí era uma ditadura, uma coisa monstruosa e tal. O poder moderador é exatamente isso que a rainha da Inglaterra pode fazer e efetivamente faz, né? Que é uma coisa esquisita, porque quando você ouve pessoas falarem da história do Brasil, dá a impressão de que o poder moderador seria uma coisa muito fora do comum. Na verdade, hoje em dia, todos os países do mundo têm esse poder moderador na figura ou da monarquia ou dos presidentes da república, né? Os países que têm um funcionamento parlamentarista, né, do governo. Então, não é pouca coisa, né? Existe na Inglaterra, nesse momento, a preocupação de como o príncipe vai usar esse poder, e não apenas isso, se ele vai conseguir manter a sua autoridade para poder usar esse poder. Quer dizer, nós não estamos discutindo uma questão secundária, nós estamos discutindo, na realidade, uma questão chave do funcionamento do regime de um dos principais países imperialistas do mundo, né? Ele foi empossado rapidamente, né? Deu para perceber que havia uma certa urgência, e essa urgência denuncia o fato de que há o temor, havia o temor, nesse caso, de que houvesse uma resistência a que o príncipe assumisse a monarquia britânica, né? Pela quantidade de escândalos que ele já foi o protagonista como príncipe herdeiro da coroa, né? Foi inclusive aventado, não muito tempo atrás, que ele deveria renunciar e deixar um dos filhos assumirem, porque os filhos têm a ficha menos suja do que a dele, né? E uma coisa que é necessário para manter uma instituição como essa, que é uma instituição arcaica, hereditária e tudo mais, é que a pessoa tenha uma autoridade inquestionável, né? A rainha conseguiu manter essa autoridade inquestionável, principalmente porque ela sempre foi uma pessoa discreta, né? Evitou se expor demasiado, né? E apesar de que houve momentos em que a situação, né, da monarquia inglesa ficou periclitante, principalmente quando morreu a primeira esposa do príncipe, né, do príncipe Charles, que muita gente atribuiu, algumas pessoas atribuíram diretamente à monarquia, que teria sido uma espécie de uma execução, e outros atribuíram a má vontade da monarquia com ela, atribuíram à monarquia uma má vontade com ela, que era muito evidente, né? E isso daí foi um desgaste muito forte para a monarquia britânica.